Obrigado pela transmissão aí de bastão. Vou começar então, obviamente, agradecendo aí o convite da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, especialmente na figura do Paulo e do Inácio, que foram as pessoas que fizeram os contatos comigo aí nesses últimos dias para organizar essa transmissão, estendendo aí a toda a diretoria da sociedade nesse terceiro seminário. E eu também vou aprender, Paulo, porque é a primeira vez que eu vou fazer uma aula aqui com esse formato. Então, eu fiz assim, um trabalho intenso nos últimos dias para pensar o que poderia funcionar melhor aqui nesse formato. E como o tempo é curto, eu vou de imediato aí adentrar ao conteúdo que eu elaborei para cá, mas sabendo que esse debate não vai se encerrar aqui nessa instância, nesse momento, né? Vou deixar, além da apresentação, meus contatos à disposição para qualquer debate que possa ser continuado aí com os 110 inscritos ou os que conseguiram ficar online aí para nos acompanhar nesse momento. Eu acho que, em termos de trajetória, assim, está tudo bem já apresentado lá na chamada, né, desse seminário lá no site da sociedade. Indico aí que as pessoas visitam aí o site e a preparação que foi feita para essa atividade. Eu queria, antes de falar assim do tema específico e da questão de Rio Grande, que é o que eu trouxe ali para disparar uma discussão, o tema central do seminário são as políticas públicas de atividade física no campo da saúde. Então, eu fiz aqui nesse primeiro slide uma retomada, né, do que a gente está falando. Acho que é importante a gente situar aí quem nos acompanha, né, os nossos amigos e as nossas amigas, do que a gente está falando aqui em termos de políticas públicas do campo da saúde. Então, o que eu consegui assim, retomar aí, pensando nas experiências mais frequentes aí no campo da saúde, né, a gente tem os programas locais, estaduais, uma parte desses programas aí gerou os indícios para o programa Academia da Saúde. A gente tem o consultório na rua, a gente tem as residências multiprofissionais em saúde, os hospitais, os CAPs e os NASF como os principais cenários aí onde a educação física pode, né, se colocar frente às iniciativas do campo da saúde, no campo da saúde pública. Essa semana ainda saiu um número especial da Ciência e Saúde Coletiva, né, um dos periódicos importantes do campo da saúde, justamente trazendo ênfase para os 30 anos que o Sistema Único de Saúde brasileiro vai completar. Se eu fizer o recorte dos 30 anos e toda a complexidade e a dificuldade que é do SUS de se instalar, né, e eu fizer aí depois o recorte para as ações de educação física, eu diria que são 10, 12 anos de trajetória. Então, a gente está falando aqui de iniciativas, né, de um saber fazer da educação física muito, muito recente, que ainda nos deixa com bastante lacunas e, ao mesmo tempo, com bastante potência para a gente trilhar esse caminho. Porque, se eu for pegar o NASF e a Política Nacional de Promoção da Saúde, que é o que eu aponto aqui com a sua data, né, são poucos anos de trajetória, de experiência, né. Por outro lado, né, eu coloco que é bem recente, mas frente à história, né, do modelo biomédico, né, como carro-chefe das iniciativas no campo da saúde, essas ações que trazem a educação física para o debate do campo da saúde, que ampliam as ações, que ampliam o cuidado para com a saúde das populações, frente a esse modelo biomédico que está historicamente colocado, a gente tem um acúmulo já, né, apesar desse curto período aí de imersão dentro do campo da saúde, já que acredito que todos nós aqui que estamos trabalhando nessa tarde sabemos do histórico da educação física em outros espaços de interlocução, né, especialmente a escola. Então, é nesse cenário aqui, né, a educação física é uma área estranha para as profissões mais tradicionais aí do sistema hegemônico, que é o sistema biomédico. Junto a isso, a gente tem aí cada vez mais, né, pessoas da educação física aumentando a sua trajetória acadêmica nos campos de epidemiologia e de saúde coletiva. Então, isso também já nos coloca uma diferença lá do começo higiênico da educação física, né,
aqui no nosso país, porque a saúde coletiva por si só no Brasil é uma área de conhecimento também bem recente, né? Ela é uma área aí que vem junto com o SUS nessa caminhada. Então, assim, eu coloco esse cenário inicialmente para saudar essas iniciativas, inicialmente para pontuar aí uma trajetória que vem sendo feita, né, por todos nós que militamos, que gostamos dessas temáticas, que fazemos pesquisa, né, que trabalhamos aí na ordem dos ministérios, das secretarias e das universidades. Então, tudo isso para saudar mesmo essas iniciativas. E aí, então, o meu último item do slide é exatamente para dizer que, vendo essa potência, vendo todo esse cenário que eu acabei de narrar, mesmo com tudo isso, não me impede, né, de fazer um estranhamento dessas políticas, de olhar para isso e tentar buscar outros caminhos, tentar buscar cumprir lacunas que até então a gente ainda talvez não tenha dado conta, e é nesse sentido que eu vou ir para frente aqui no que eu preparei para a apresentação. Já vou dar uma olhada no relógio, porque eu me empolgo falando dessas temáticas e professor sabe como é, eu não quero extrapolar o horário para não atrapalhar o andamento da atividade. Como eu fiz um panorama nacional, eu queria falar um pouquinho da experiência da cidade de Rio Grande, né? Onde a FURG, né, a universidade que eu trabalho, ela é da cidade de Rio Grande. Nessa cidade, apesar de ser uma cidade com 200 mil habitantes, a gente tem várias iniciativas no campo da saúde. Eu narrei alguns aqui, tá? Na verdade, aqui eu estou falando de todo um sistema de combinação público e privada, onde a gente tem as ações da educação física e, consequentemente, ações de atividade física, mas a gente tem, assim, um projeto que se chama Vida Ativa, que é nas unidades básicas de saúde para indivíduos com diabetes e hipertensão. A gente tem 6 equipes de ginástica, essas equipes foram se ampliando ano após ano e melhorando a qualidade do trabalho que é feito. A gente tem residência cardiometabólica e a gente tem residência nas unidades básicas de saúde, nesse município. A gente tem aí programas em outras secretarias, né, de assistência social, do lazer, dos esportes, além de todo, claro, o setor educacional. E para além disso, a gente tem toda a gama aí dos serviços privados, que imagino seja similar aí a outras cidades. Então, para falar, esse cenário aqui é para falar de a emergência da área, que eu vinha tratando no slide anterior. São muitas iniciativas, né? Essas iniciativas, elas até nascem sem a presença e o incentivo da universidade, porque o curso de Educação Física da universidade, a minha colocação de outros colegas, ela é mais recente, então essas políticas aqui, elas são até anteriores, ainda que nesse momento já haja um diálogo bem mais intenso com a universidade. Então, a gente sabia de todo esse cenário de Rio Grande, né, e a gente resolveu fazer um estudo nos moldes dos inquéritos epidemiológicos, em que a gente identificou, assim, será que muitas pessoas estão usando todas essas políticas, todos esses cenários aí de ações que contemplam a atividade física? E uma mestranda que saiu aqui do Programa de Saúde Pública, que acredito até estar nos acompanhando, a Manuela, ela foi o tema de mestrado dela. A gente perguntou para as pessoas se elas tinham tido aula de educação física nos últimos 3 meses, né? A nossa interpretação é que o valor que a gente encontrou aí, né, a prevalência de 16% é uma prevalência baixa, assim, de utilização dos serviços de educação física. Só lembrando, assim, é importante colocar que esse não é um estudo específico de uma política, né, de uma dessas políticas, é uma pergunta ampla aí para a população adulta e idosa. Não vou dizer que é uma surpresa, mas algo que nos chamou a atenção e que faz parte do que eu vou chamar depois das desigualdades e que culmina com a atividade física, infelizmente, sendo um privilégio na nossa sociedade, né? Quem mais consegue utilizar os serviços de educação física são os brancos, os solteiros, com mais escolaridade e com mais bens, né, no seu domicílio. E o que chama mais atenção ainda é que quase 80% das pessoas que dizem ter aula de educação física, ou dizem que tiveram aula de educação física, quase 80% dos respondentes, eles tiveram essas aulas pela via dos setores privados, né? E o predomínio, assim, as pessoas mais identificam a educação física nas academias de ginástica do setor privado. E também chama atenção que quase 19% da população diz que nunca teve aula de educação física, ou pelo menos foi esse o achado que a gente teve com esse inquérito.
Como eu disse, né, o estudo da Manuela não é um estudo direcionado para uma das pesquisas, para uma das políticas públicas de atividade física, porém, eu me lembrei assim de buscar estrategicamente em algumas das principais políticas de atividade física que a gente tem aí Brasil afora, né, em Aracaju, em Vitória, em Curitiba, em Recife. Se a gente vai olhar a cobertura populacional que os programas de atividade física têm, realmente a gente tem aí, apesar do esforço, apesar da contribuição desses programas e inegável contribuição dos programas nesse acúmulo dentro do sistema de saúde aí brasileiro nos últimos 12, 15 anos, a cobertura populacional que os programas de atividade física conseguem trazer para dentro dos programas, ela é bem baixa, ela é da ordem aí de 1, 2 até 5% em Recife, ainda que tenha uma peculiaridade aqui de ser experiências também anteriores, não só num período delimitado da pesquisa. Tem uma outra análise que um doutorando aqui da UFPEL fez, o Rodrigo, analisando a partir dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde, esse último grande inquérito de saúde que saiu no país inteiro, a cobertura de pessoas que dizem fazer fazer atividade física por dentro das políticas públicas de atividade física é da ordem de 2%. Então, a nossa cobertura é nesse sentido, por mais que esses programas tenham feito bastante esforços até aqui, o aglomerado, a cobertura populacional que a gente consegue alcançar, ela é bem baixa, aí, se a gente for pensar que essas políticas podem contribuir aí com ganhos para a saúde da população, para o aumento da atividade física, enfim, e acho que é uma questão que a gente pode colocar para discussão. A gente andou fazendo aqui um seminário que a gente chamou de Que Lugar é Esse?, né, dessa natureza de colocação da educação física nas políticas de saúde, e eu já falei do cenário local aqui para vocês, e frequentemente a gente ouve essas perguntas assim, né, perguntas acadêmicas, qual é o impacto do NASF na atividade física das populações e tal, já que os NASFs eles têm se ampliado, as equipes de NASF a cada ano, né, agora a gente tem aí uma republicação da PNAB que pode trazer algumas diferenças, mas até então, né, a trajetória que a gente tem até aqui. E o que eu quero colocar com essas questões, né, é que os profissionais que estão no dia a dia nas políticas de saúde, eles estão com as agendas completamente lotadas, eles trabalham intensamente por meio dessas políticas, não só com a questão da promoção da atividade física, mas com outros temas que são peculiares a esse trabalho complexo, que é o trabalho de atenção básica, o trabalho de rede, trabalho dentro do Sistema Único de Saúde. E talvez essa encomenda que a gente vem esperando para o campo da educação física, para a área de atividade física, de que vai aumentar a atividade física das populações, seja alguma coisa ainda distante para esse momento da complexidade do trabalho de quem está lá na ponta, no dia a dia, atuando nessas políticas. Então, esse ponto eu queria destacar aqui, porque eu acho que vale a pena essa discussão. Eu estou dizendo aqui que, às vezes, as demandas acadêmicas, elas não estão no mesmo sentido das demandas profissionais, e esse seminário que a gente fez nos trouxe vários desses aspectos para a gente conversar. Então, frente a esse cenário que eu estou demarcando aqui aos pouquinhos, e, claro, sabendo que o tempo é bem curto para maiores ampliações, eu tenho tratado, né, nos termos de que, infelizmente, a atividade física é mais um dos privilégios que a gente tem no nosso país, né? Se eu pegar aí e fizer uma revisão de literatura, a maioria dos temas da saúde, eles vão se mostrar mais desfavoráveis com as populações mais pobres, mais carentes, né? Atravessado pelas questões econômicas, sem dúvida alguma, né? Alguns autores já passam a tratar isso como iniquidades, né? Porque já passam a ser injustiças, são coisas que se prevalecem com o passar do tempo no país. E tem uma frase que eu usei já em outra apresentação, que ela parece singela, boba, né? Mas dependendo das abordagens que eu tenho visto, assim, na tentativa de promoção da atividade física, a gente tem que voltar e olhar para as questões que determinam a atividade física das pessoas. Então, eu boto isso, né? A atividade física não melhora salários, aposentadorias, condições de trabalho, as questões de educação, e o contrário, sim. Então, nesse momento, eu tenho dito isso, a gente tem que tentar apostar na melhora das condições de vida das populações, para que depois a atividade física passe, de fato, a poder ser incorporada na vida das populações. Eu sei que também pode surgir aí o debate de que, mas a gente não precisa do profissional de educação física em contato com toda a população para que
as pessoas façam atividade física, e aí a gente vai acabar retomando lá o debate dos domínios da atividade física, e é onde eu acho que a gente tem que ter mais cuidado ainda, né, em como a gente vai tratar essas temáticas. Eu identifico, assim, especialmente o domínio do deslocamento e o domínio do lazer como aqueles mais que podem render bons resultados aí para o cuidado da saúde das pessoas e aí, como consequência, né, para as políticas do setor. Eu acho que a ideia de acumular minutos, que as pessoas façam qualquer atividade física no trabalho doméstico, eu tenho usado essa questão de que isso aí só é bom para os outros, né? Na nossa vida, incorporar isso não chega a ser algo agradável, algo factível, né? Eu acredito muito na atividade física como alguma coisa que acione o sentido para as pessoas. Eu acho que as pessoas só praticam atividade física, independente de qual modalidade, qual forma de atividade física, quando elas veem sentido para essa atividade, né? Por isso que eu digo que o domínio de lazer é o que tem mais chance da gente trabalhar com um tema em que as pessoas vão ver a atividade física como um fim em si mesma, valor nela, sentido, pertencimento, né? Os outros domínios, especialmente o deslocamento, eu acho que passa muito pela melhora das condições de vida, pela questão de cidades, pela questão de diálogo entre secretarias aí, né, da esfera executiva. Então, a complexidade é bem grande. O lazer certamente também passa por isso, mas eu acho que as maiores experiências que as pessoas têm positivas, interessantes com a atividade física, elas vêm do domínio do lazer. Então, eu não aposto aí nos discursos de que faça qualquer coisa, né? Porque eu acho que as pessoas tomam esse discurso e entendem a lógica de que a atividade física faz bem para a saúde, mas não conseguem, no seu dia a dia, frente à sua dificuldade, à sua complexidade de vida, levar aquilo à frente. Quando eu falo assim de promoção da atividade física, entendam que eu estou trabalhando pelo menos numa tríade aqui, que são as políticas em si, né? Cada uma dessas políticas que a gente foi relatando aí, especialmente o discurso e a questão da formação. O discurso não é só o discurso quando eu estou numa fala como essa, né? O discurso passa por quando eu estou escrevendo o meu texto, quando eu estou publicando o meu artigo, quando eu estou em sala de aula formando professores e profissionais de educação física, quando eu estou conversando com a mídia, né, que tem bastante participação em como que isso vai ser levado para a sociedade, para as pessoas. Então, eu acho muito importante esse cuidado aí na questão do discurso. Vejo que eu tenho mais uns 3 ou 4 minutinhos, então eu vou encaminhar aqui. Eu acho que a velha chaga do campo da atividade física é a ideia de que a gente, quando trata de atividade física para a população, a gente está muito distante ainda de falar de escolhas. Eu acho que a gente acaba fazendo o discurso e as políticas e os nossos textos tocando na questão da responsabilidade individual, quando, na verdade, fazer atividade física de forma consistente na vida das pessoas, ela passa muito por responsabilidades sistêmicas. E eu acho que a gente tem, num país desigual, num país de bastante complexidade e problemas nas condições de vida da população, que foi o que eu identifiquei mais cedo, a gente ainda está longe da possibilidade de trabalhar como escolha, em que as pessoas podem escolher fazer atividade física ou não fazer atividade física, assim como isso pode ser desmembrado para outros temas, né? Em aulas eu costumo brincar assim, eu peço para as pessoas, né, e quem está nos ouvindo pode fazer esse exercício. Qual atividade física que você gostava muito de praticar? Né? Pode ser lá do período escolar, períodos mais remotos da vida. É quase 100% das respostas sempre desse exercício, as pessoas se lembram de atividades do seu lazer, de atividades diversas que praticavam e que fazia sentido para elas, né? Na hora de fazer a promoção da atividade física, e aí de novo, né, nas políticas, na formação, nos discursos, a gente diz para as pessoas que elas têm que fazer qualquer atividade física, independente de onde elas estiverem, no contexto que elas estiverem, e eu acho que é por isso que a gente tem aí o que alguns autores estão chamando de pandemia da inatividade física, né, em função de que o que a gente reproduz, esses modelos, eles não estão fazendo sentido para as pessoas, e as pessoas não estão conseguindo levar isso para o seu cotidiano, para a sua vida, já que elas têm problemas anteriores que vão impedir aí que a atividade física apareça numa equação aí do que eu vou fazer com a minha vida, quais são os cuidados que eu vou ter com a minha saúde, com a minha vida, né? Das políticas que eu elenquei ali da minha tríade, né, eu acho que tem uma política que nos dá vários elementos, que é a política de promoção da saúde. Se vocês olharem algumas coisas que eu marquei aí, que eu não vou ter tempo de explorar,
Mas é a política que vai dizer que não depende da vontade das pessoas apenas esses hábitos saudáveis, que não vai ser só o setor de saúde que vai conseguir reverter os problemas de saúde que acometem o nosso perfil hoje de morbimortalidade da população, né? As questões de vida e questões sociais, elas determinam isso. Então, antes de eu fazer atividade física, eu preciso de outras condições anteriores. E eu acho que a Política Nacional de Promoção da Saúde, que até agora ainda foi pouco explorada na nossa área e em outras áreas profissionais também, é uma das políticas que nos dá algumas simbologias, assim, algumas pistas de elemento que a gente pode amadurecer aí para frente. E eu sei que, para fechar mesmo aqui, para não avançar no tempo, eu sei que a área, né, tem uma certa inquietação em direção assim, das proposições. Mas se o quadro é esse tão preocupante, o que a gente pode fazer? Eu elenquei só coisas rápidas aqui, que em outro momento aí posso discutir com os interessados, né? Eu acho que não reforçar esses discursos que eu estava tratando até então, que reforçam um discurso comportamental que está travado pelas desigualdades, já é um grande caminho. A gente precisa se dar conta dessas questões. Fortalecer, criticar e repensar as políticas existentes. Eu comecei meus slides falando dessas políticas. Eu acho que não há problema em indicar problemas com as políticas. Por exemplo, de todas as políticas de Rio Grande, nenhuma delas, os grupos de atividade física são oferecidos fora do horário em que a maioria das pessoas estão trabalhando, fora do horário comercial, por exemplo. Então, vai ficar muito difícil de aumentar a cobertura. Eu acho que a gente tem que tomar parte da gestão dos programas. A gente tem poucas pessoas da educação física sendo gestores na atenção básica, nos hospitais, enfim, como um todo no campo da saúde. E aí, então, reconhecer a Política Nacional de Promoção da Saúde e fazer uma leitura um pouquinho mais cuidadosa dela, porque eu acho que ela tem ferramentas que nos ajudam. E deixei ali uma caixa de ferramentas de alguns autores que a gente, em geral, não lê na nossa área, mas que eu acho que fazem questionamentos, que fazem apontamentos aí que podem nos ajudar bastante. Para quem for na Abrasco, a gente pode aumentar esse debate por lá. Deixo o meu contato aí, e acho que passei 1 minutinho aí do tempo. Desculpa, Paulo, e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vou ficar aqui atento ao Douglas agora. Maravilha, Alan. Muito obrigado pela sua fala, sempre adequada, sempre trazendo aí bastante experiência, bastante informação de qualidade. Eu gostaria também de fazer um gancho aqui em relação à fala do Alan. Ao Abrasco, né, Alan? Nós estaremos, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, ela submeteu duas propostas, né, na transição entre o ano passado e esse, uma proposta de oficina. Essa oficina que vai debater, que vai procurar saber das pessoas o que elas têm como desejo de saber, né, no contexto de um guia para atividade física, né? É um dos objetivos da atual gestão da sociedade brasileira, o desenvolvimento, né, o início das tratativas de um guia de atividade física para a população brasileira. Então, só para contextualizá-los, essa oficina vai acontecer no dia 25 de julho, e nós também teremos uma mesa redonda, né, debatendo algumas questões da atividade física no contexto do SUS, que vai acontecer no dia 27 de julho agora. Esse evento vai acontecer no Rio de Janeiro, pessoal. Então, aos que tiverem interesse ou aos que tiverem já inscritos, todos são muito, muito bem-vindos aí para participar dessas nossas mesas. E aí também, quem sabe, até fazer um estreitamento com os profissionais, né, que o Alan citou nessa fala. Alan, se você me permite até uma brincadeira, é mais do que uma caixa de ferramentas, cara. É um baú de ferramentas. São caras, assim, pessoas que escrevem coisas muito boas, que nos fazem refletir aí em relação à saúde coletiva, e podem também sugerir uma série de reflexões aí para pensar a área da atividade física, né, no contexto da saúde coletiva. Então, gostaria de agradecer novamente pela sua fala, e já chamo também aqui o professor Douglas para a sua fala. Douglas, novamente, né, assim como Alan, você tem 20 minutos,
Espero que, como sempre, você faça uma fala extremamente esclarecedora e bacana, assim, do ponto de vista do conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Vocês estão visualizando, você está visualizando minha tela, né, Paulo? Paulo. Bom, acho que vocês estão visualizando a tela, espero que sim. Sim, Douglas, sim, desculpa, eu acabei desativando o som aqui. Beleza, então tá bom. Pode ir lá. Obrigado, bom, obrigado. Eu também agradeço a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, em nome do Paulo e do Inácio, que fizeram a interlocução. Eu queria parabenizar também o Alan pela excelente reflexão e apresentação. A gente tem tido pouca oportunidade de se esbarrar, mas as poucas vezes que isso aconteceu sempre foi um grande aprendizado. Eu também, obviamente, em função do tempo, eu vou falar mais rápido, porque eu tenho mais slides, mas também o meu jeito de falar, espero que eu consiga comunicar em uns 20 minutos. Paulo, você acende a bandeira aí, apesar que eu estou com o cronômetro acionado aqui também. E deixo o meu contato aí, o e-mail. Eu queria começar a fala dizendo que se hoje eu ocupo um lugar numa universidade pública discutindo essas questões, foi por conta do meu envolvimento com o Selafisques, né, que se deu durante 22 anos da minha vida, e na aproximação com a pensar, planejar e implementar o programa Agita São Paulo, aqui no estado de São Paulo, que obviamente também recebe críticas, como qualquer programa em política, que tem aprendido também, né, a se modificar. Errou bastante, acho que se a gente olhar para trás agora, né, coisas que poderiam ter sido melhores, mas foi essa experiência que me colocou no lugar que eu estou hoje. Eu queria reconhecer isso publicamente, sempre faço isso que eu posso. Bom, em relação a... Deixa eu ver aqui, porque eu não estou conseguindo mudar. Bom, só para deixar também esclarecido, já me acertei que eu estava fora um clique aqui, que a política nada mais é do que uma definição de prioridades, né, de metas e estratégias, mas tem coisas que a gente se esquece, que é deixar claro quem são os responsáveis, atores envolvidos e a alocação de recursos. Isso acho que também, reconhecimento de 30 anos do nosso Sistema Único de Saúde, é o que faz a diferença comparativamente com as políticas de esporte e outras áreas que não têm um sistema único, não está claro quais que são as metas, estratégias, pensando que nós somos um país federativo, né, isso fica meio solto, cada município faz o que quer. Eu acho que o SUS, apesar de todos os problemas, que são muitos, mas também há muitas conquistas, há muito que se comemorar, e concordo com o Alan, obviamente, que a gente avançou em pouco tempo bastante coisa na área da inserção da educação física nesse cenário. O ciclo das políticas, obviamente, ele tem esses 5 pontos, a gente poderia usar também outras divisões, mas basicamente na formação da agenda, né, a formulação da política, o processo de tomada de decisão, implementação e avaliação. Eu sei que vocês sabem ler, mas é a forma também da gente se comunicar, obviamente, e dizer que a gente tem, muitas vezes, na área de educação física, avaliado os resultados de uma intervenção, mas pouca atenção tem sido dada nesses outros pontos, como a formação da agenda. Ainda que o lobby não seja oficializado no Brasil, a gente sabe que ele existe e talvez a gente precisaria reconhecer que as nossas instituições, inclusive acadêmicas, as sociedades, o próprio Colégio Brasileiro de Ciências dos Esportes e outras instituições que militam mais na área acadêmica e discussão também fizessem um assento para a formação das agendas, coisa que a gente tem pouca prática, isso não se aprende na faculdade, não se aprende na pós-graduação. Acho que, além dos outros pontos que eu também não vou abordar, porque a gente teria também falta de informação na formulação das políticas, falta de pesquisa, falta de gente se debruçando sobre isso. E aí eu trago também uma reflexão que avaliar, a gente fica muito preocupado com o método, que é importante, mas muitas vezes a gente deveria se lembrar, segundo o professor Marcos Ackermann aqui da Saúde Pública e os seus colegas aqui, as suas colegas, na verdade, são 2 moças, que seria a gente tentar perguntar se aquilo que a gente está fazendo se aproxima, né, daquilo que a gente deseja. Então, acho que a avaliação das políticas públicas também caminharia por aí. Eu estou trazendo aqui uma informação da Escola Nacional de Administração, que eles colocam, na verdade, o Instituto coloca que é uma série de desafios para os estudos das políticas públicas, a limitação das fontes de dados, identificar claramente quem são os beneficiários, né, porque a política pensando que é para a coletividade, associar os meios e fins, o contexto, acho bacana quando o Alan traz o contexto da sua cidade, porque isso é fundamental para a avaliação e promoção da saúde, né, a gente contextualizar onde que a gente está inserido, porque a gente não tem um público-alvo, às vezes com características de idade, sexo iguais, mas o contexto faz toda a diferença, isso é fundamental. Captar as mudanças ao longo do tempo, a gente tem a experiência do Vigitel, mas obviamente há limitações, porque são as mesmas pessoas entrevistadas ao longo do tempo,
Então, isso é um problema também, é um desafio para a área de políticas públicas, e não seria diferente para a área de políticas públicas em atividade física, e também a gente ter características de avaliar as inovações, né? Já que as experiências são muito singulares, em função da localidade que ela ocorre, também a gente tem dificuldade de avaliar isso, mas acho que trazer as experiências locais também como forma de o que funcionou e o que não funcionou, isso é bem importante. Outro instituto que eu recomendaria, eu não sei exatamente como cada um está envolvido com essa temática, mas o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada também tem coisas bem interessantes. Eles produziram um relatório sobre as metas do planejamento estratégico do Ministério do Esporte, e acho que a gente poderia também fazer uma aproximação com esses institutos para propor uma agenda de pesquisa também, porque eles têm uma experiência bastante significativa na avaliação de políticas públicas. E aí, eu acho que minha fala, ouvindo o Alan primeiro, obviamente fica fácil a gente conectar as questões, porque eu acho que também a gente tem que fazer uma militância sobre espaços que estão formando pessoas para trabalhar com políticas públicas, em qualquer área, e se o nosso foco é a área de atividade física, eu acho que valeria a pena a gente pensar em aproximação com as escolas de governo. Elas estão espalhadas aí pelo país, são muitas que formam pessoas que vão trabalhar no plano executivo, essencialmente, e também as escolas SUS, eu coloquei entre aspas aí, porque dependendo da região elas têm nomes distintos, mas são escolas para formação para os profissionais do SUS. Então, do ponto de vista de formação, essa é uma aproximação fundamental para que a gente, obviamente, garanta condições de pessoas melhores qualificadas trabalhando com a população para garantir, que eu concordo totalmente também, com as melhores das condições de vida de cada indivíduo e das comunidades. Eu vou narrar rapidamente algumas experiências, que foi a minha proposta quando a sociedade fez o convite. Existe uma disciplina na Escola de Artes e Ciências e Humanidades, onde eu trabalho, que é uma disciplina criada no curso de Gestão e Políticas Públicas. Nós levamos 80 alunos de ônibus para Brasília e passamos lá na Semana da Pátria, inclusive assistindo o desfile militar, que é chamado de desfile cívico, né? Que é bem interessante isso, e passando lá, visitando os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, tendo apresentação de técnicos de carreira, né, de profissionais de carreira desses três poderes, e conhecendo também vários espaços, inclusive a própria Escola Nacional, que eu citei há pouco, de administração pública, e é realmente bastante inspirador para os alunos que voltam de lá mais animados com o país, porque tem muita gente competente, coisas boas acontecendo, e essa é uma disciplina, obviamente, com uma característica incomum, porque a gente é financiado pela universidade, ainda que o ano passado ela foi cancelada por falta de recursos, mas ela já acontece há 11 anos, eu estou inserido nela há 7, e é uma experiência bastante prazerosa. Se vocês procurarem pelo tema Cidade Constitucional, a capital da República, vocês verão que existem vários relatos aí dos alunos, que é um compromisso que eles têm no final da disciplina, compartilhar o relatório. A outra disciplina é Gestão e Políticas Públicas em Atividade Física e outros estudos avançados em Atividade Física e Saúde Pública. Eu vou contar algumas experiências que eu tive nessa disciplina, pensando um pouco no ensino, sabendo que temos alguns professores universitários aí também, professores que trabalham com a formação. E aí eu aproveito de uma frase que eu ouço de um colega do curso de Gestão e Políticas Públicas, responsável por aquela disciplina que eu falei há pouco: aquele que lê muito e anda muito, vê muito e sabe muito. Eu não sei se o Miguel de Cervantes já sabia dos benefícios da atividade física, mas de qualquer maneira acho que o espírito dele era a gente conhecer as coisas mais de perto, né? Isso seria mais significativo. Mas imagino que ele também era adepto à atividade física, visto que ele andava bastante também. Aproveito para saudar a Milene, que está acompanhando, eu vi aí pela lista. A primeira visita que eu fiz, eu vou falar um pouquinho das visitas didáticas, né, como instrumento de formação para os alunos. A gente foi na cidade de Sorocaba, que tem uma história bem bacana. O Cláudio Bassi já teve a oportunidade de falar no próprio Encontro Nacional Brasileiro de Atividade Física e Saúde, mostrando a mudança urbana que eles fizeram lá com a construção de ciclovias, como vocês podem ver pelas imagens aí, e também a modificação de espaços de parques, como esse que é o Parque das Águas, enfim, em Sorocaba. É uma mudança bem significativa de espaço em regiões não necessariamente de desenvolvimento. Há um problema, me parece, também de gentrificação, né, do ponto de vista que, uma vez que você melhora esses espaços urbanos, as pessoas em áreas de baixo nível socioeconômico acabam migrando para outras áreas mais periféricas. Enfim, isso é uma outra discussão também interessante, mas de qualquer maneira Sorocaba tem sido reconhecido como exemplo aí que impactou na promoção da atividade física com políticas públicas intersetoriais.
Uma outra experiência que nós desenvolvemos foi na região de Marília, no estado de São Paulo, que está dividido em 17 regiões, e nessa oportunidade nós visitamos algumas cidades dessa região, né, essa divisão é da Secretaria de Estado da Saúde, e fizemos um seminário de um dia em Marília, trazendo os responsáveis pelos programas de atividade física das cidades de Marília. E foram apresentados vários programas, os alunos escutaram, e depois nós discutimos algumas questões, entre elas, que foi também uma demanda da própria direção do Departamento Regional de Saúde, discutindo essas questões, como quais seriam as potencialidades dos programas locais, né, daquela região, as fragilidades, como melhorar a adesão e a aderência, e também como que a política da atenção básica poderia fazer uma melhor integração entre o cuidado individual e coletivo. Então, essa aproximação das realidades, né, como eu digo, falo, essas viagens didáticas, elas potencializam a colocação do aluno frente às questões reais do dia a dia, dos programas e das políticas de promoção da atividade física. Eu acho que é uma estratégia bastante interessante do ponto de vista de formação. Outro lugar que nós visitamos, já saldo também o Ciro, que eu acho que ainda está conectado aí, o pessoal lá da PUC Paraná nos recebeu, especialmente o Rogério e o Adriano, e nós fizemos a visita também em locais, em parques, na estrutura, na logística de transporte, também na Secretaria de Esporte e de Lazer. Isso rendeu até notícia de Curitiba se colocando aí, recebendo os alunos da USP, enfim, e fomos recebidos também pelo GEPAC, discutindo, então, a aproximação das questões concretas da cidade, da política, já disse que a gente visitou o espaço da Secretaria da Saúde e de Esportes, e também, depois discutindo com um grupo de pesquisa que estuda a cidade. Então, acho que essa aproximação entre realidade e não contada, né, mas visualizada e vivenciada pelos alunos, impacta de maneira diferente quando a gente fica centrado numa sala de aula, discutindo coisas que são importantes também, mas é longe do mundo real. Aqui uma experiência interessante que o SESC Itaquera está fazendo, que é reunir lideranças que trabalham com promoção da atividade física e promoção do esporte, enfim, do exercício, do lazer ativo, como tentando unir todas essas etapas, e nesse espaço eu conheci uma pessoa que mora num condomínio e demandou, a ideia desses encontros é basicamente discutir o que a gente pode oferecer enquanto instituição e o que a gente necessita. Essa foto é um exemplo da primeira ata que a gente produziu, com um pessoal que faz esse tipo de ata, mostrando que as coisas podem ser mais divertidas do que uma ata meio comum, né, de texto corrido, que a gente nem volta a ver. E aí eu conheci, então, a Sueli, que mora nesse condomínio, eu não vou detalhar todos os itens, mas é um local que tem 1.200 apartamentos, 60 blocos, uma população de quase 4.000 pessoas. Eu levei os alunos para esse espaço para conversar com a população, com alguns subsíndicos também, porque eles têm um cenário bastante propício para a prática de atividade física, como vocês estão vendo nas imagens que eu vou passar rapidamente. Uma quadra que eu fui atleta de basquetebol, fico impressionado com tabela de vidro e com a redinha fixada, o que não é muito comum para quadras externas, né? Existe uma pequena área de reserva ambiental ali também, nesse condomínio, um campo de futebol. Esse espaço seria da academia ao ar livre, eles mandaram os equipamentos para Marília para fazer a manutenção. No meio do slide vocês estão vendo aí uma demarcação que é uma pista de caminhada de 1 quilômetro. E o que existe em termos de promoção da atividade física nessa comunidade, é particular, obviamente, 2 professores que dão aula de zumba, o outro dá uma aula de, acho que boxe chinês, um estudante de educação física está iniciando uma escolinha de futebol e atendem basicamente aí umas 50 pessoas no máximo. Então, essa questão também da cobertura que o Alan tocou é geral, quer dizer, isso está colocado em todos os cenários comunitários, vamos dizer assim, né, ou coletivos, enfim. E aí os alunos, mediante essa conversa, mediante a visitação, pensaram em intervenções, em propostas de intervenção. E o que eu demandei para os alunos, isso foi agora nesse semestre que se encerrou, é que eles usassem pelo menos 3 documentos, né? A revisão sistemática da RONA, publicado já há algum tempo, mas que é bastante interessante, do ponto de vista de ver quais são as atividades, as intervenções efetivas, a Política Nacional de Promoção da Saúde, que eu também acho fundamental, para quem vai discutir intervenção, seja de exercício, de atividade física, em qualquer cenário, ela traz elementos. E eu os demandei também que eles usassem o plano global, né, o plano de ação global para a promoção da atividade física, recentemente publicado da Organização Mundial da Saúde. Eu não vou, obviamente, aqui falar dos resultados, mas é só uma das coisas que a gente trouxe também uma pessoa, um ex-aluno nosso que trabalha com
prestação de assessoria para condomínios, e uma das dicas que ele deu simples, que a gente não está no mundo dos negócios, vamos dizer, não tem muita clareza, é que a sugestão foi convencer os condôminos, né, através da sua assembleia, a aumentar em 5 a 10 reais. Isso resultaria no valor aproximado de 12 mil reais, de 6 a 12 mil reais por mês para intervenções de promoção da atividade física, que é um ponto daquela questão também do orçamento. E nisso eu já ligo a informação, que eu acho que é interessante também, para quando se fala em políticas públicas, conhecer um pouco mais sobre o plano plurianual. Aí eu recomendo que você, para quem não tem aproximação com isso, use informação produzida pelo próprio governo, pelo Senado Federal, que chama de Orçamento Fácil, explica o PPA, que é o Planejamento Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei de Orçamentária Anual, que trata das questões, porque em políticas públicas, se não tiver no plano plurianual, não tiver orçamento, as coisas não acontecem. E aí eu também coloco, do ponto de vista de pesquisa na nossa área, que a gente não tem debruçado os olhos sobre essas questões, né? Eu também já fico aqui à disposição para a gente poder pensar uma força-tarefa para aprofundar nessas questões também, porque é do meu interesse, mas eu também não consegui ainda sair da intenção. Mas eu acho que isso seria fundamental. A área de esporte já tem alguns grupos de pesquisa que dedicam tempo para essa questão. Eu acho que a gente, da área de atividade física e saúde, né, poderia seguir os traços, talvez, da militância na área do esporte. Uma outra atividade também, falando do ponto de vista de ensino, que eu já fiz em outros anos, e acho que, obviamente, que eu acho interessante, se não estaria fazendo, mas que é olhar para os planos de governo. Nós temos agora 21 pré-candidatos ao governo federal, e eu tenho demandado para os alunos, em épocas de eleições, sejam estaduais, presidenciais ou municipais, que a gente olhe para os planos de governo e identifique como que a atividade física está inserida nessa temática. E aí, obviamente, que outros setores, porque a atividade física não vai aparecer, a gente precisaria procurar pelas palavras-chave, né, esporte, exercício, coisas desse tipo, que a atividade física não está na boca do político, dos gestores, do executivo também. Isso tem modificado, mas ainda é muito incipiente. Então, acho que é um exercício interessante e, ao mesmo tempo, que a gente precisaria militar do ponto de vista que as pessoas entendessem, e concordo também que a gente precisaria pensar nas melhores condições de vida, mas também de elementos de como algumas políticas impactam nas questões de atividade física e saúde também. Outra coisa que eu acho muito fundamental, que a gente também não tem aproveitado da maneira que poderia, é a Lei de Acesso à Informação para obter dados de orçamento, de outras questões. Essa lei foi publicada em 2011. Há um artigo aqui da Miriam Ventura que analisou essa questão do uso da Lei de Acesso à Informação em pesquisas em saúde. Eu não vi, por exemplo, na Revista Brasileira, eu fiz uma busca rápida, não tem nenhum artigo que tenha utilizado a Lei de Acesso à Informação para obter dados. E no Cielo isso aparece um pouco mais, então acho que é uma ferramenta importante e que funciona. Em 21 dias o poder público precisa destinar respostas às nossas inquietações. Outro dado aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia, além de incentivo ao esporte, também basicamente as instituições que mais captaram o recurso, eu vou passar rapidamente, que o meu tempo já está com uns 3 minutos, mas vocês vejam que a modalidade que mais captou, voleibol, basquete e tênis. E, obviamente, que mesmo a lei sendo incentivo ao esporte, algumas ações, que também promove, obviamente, a atividade física, óbvio, né, que é um domínio, está dentro disso, mas que a gente poderia olhar para dentro desse financiamento e vendo, porque alguns programas acabam sendo de ginástica, por exemplo, e usando isso como esporte. Então, acho que é uma coisa que está acontecendo, uma política pública importante, que a gente poderia também debruçar, aprofundar um pouco mais as questões da atividade física nesse cenário. E uma outra questão também que a gente não tem, pelo menos eu não conheço muito conhecimento de produção acadêmica, são as leis de incentivo fiscal municipais. Aqui eu estou trazendo um exemplo de Taubaté, que tem uma lei específica no município. São Paulo também tem. Então, olhar um pouco mais para essa legislação que possibilita a captação de recursos de renúncia fiscal para promover o esporte e atividade física. Em Taubaté, especificamente, eles têm uma série de programas de ginástica que são financiados por esse caminho. Em termos de avaliação, eu estou trazendo um artigo que acabou de sair na própria Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, para fazer a propaganda também positiva, né, propaganda, vamos dizer assim, do bem. Um artigo que utilizou a ferramenta REAM, que é uma forma de avaliar também, possivelmente, políticas e programas, mostrando que nos 5 itens, nesse estudo especificamente, a parte de manutenção do programa, geralmente é pouco descrita nos artigos, mas eu sugeriria para quem não tem contato com a ferramenta, conhecer os índices para cada um desses 5 itens,
os subitens, vamos dizer assim, para que se pense também como pensar num programa, numa intervenção, numa possível política também, que são coisas que ajudariam, do ponto de vista metodológico, a delinear. Trago um artigo da Billy Cortai, aqui rapidamente também, para dizer que ela reforça a importância de se envolver pesquisadores junto com os políticos, para que a gente responda a questões mais relevantes do ponto de vista da pesquisa em políticas públicas. E a gente os inclua, como vocês estão vendo aí no meio do slide, em todas as fases, desde do pensamento da questão a ser investigada, nos métodos, enfim, até a disseminação e na própria política. Rapidamente aqui, para dizer que a gente está envolvido num programa de avaliação da Academia da Saúde do Estado de São Paulo, ao pedido do governo do Estado, em parceria com o CPDOC, que é um grupo de pesquisa da Faculdade de Saúde Pública aqui da Universidade de São Paulo, o GEPAP, o grupo que eu faço parte, e nós tivemos 2 etapas aqui, uma entrevista com gestores via telefone, exemplo do que foi feito também já em outra pesquisa em caráter nacional, mas acho que um diferencial que nós estamos nessa fase agora, que é a visita em 17 cidades, linkando com aquela informação que eu dei anteriormente, que o Estado de São Paulo está dividido em 17 regiões, né? E nós estamos fazendo entrevista com os gestores, com os profissionais do Programa da Academia da Saúde, com usuários e não usuários. E aí uma visita em loco tem dado ideia de coisas interessantes, como academias que estão sendo depredadas, existe uma cidade que quem cuida do Programa Academia da Saúde é uma academia privada, enfim, coisas que não apareceram na entrevista por telefone com gestores. A visita revela coisas bem interessantes, e aí, obviamente, a mistura de metodologias quantitativas e qualitativas. Coisa que não daria tempo de eu falar, mas que eu acho importante, já estou caminhando para o final, para o Paulo não entrar em desespero, e aí também não avançar muito tempo, a articulação com as ONGs e as OCIPs, também do ponto de vista de políticas públicas, né, uma militância interessante de a gente acompanhar. A política de promoção da saúde e qualidade de vida no mundo corporativo é um universo também que a educação física brasileira não tem se debruçado enquanto ponto de vista de pesquisa, e a gente tem políticas implementadas, né, que também atingem a vida do cidadão brasileiro, e as práticas integrativas e complementares também tem uma política toda própria. Eu sei que, inclusive, em Rio Grande há uma política própria do município, se não estiver enganado, é interessante. Também são 3 áreas aí que eu colocaria como de aprofundamento. Deixo o convite aqui, eu vi que o Jean Coelho, que está em Rio Claro agora, está acompanhando um evento que, lá em Rio Claro, também o Grupo NASS tem feito essa aproximação entre a sociedade civil, os profissionais de saúde do município e a universidade. Eles têm organizado fóruns lá bem interessantes de discussão da atividade física, nesse processo de aproximação da academia e do mundo real, né? E eu queria também finalizar a minha fala dizendo que agradecer também à sociedade brasileira por ter me convidado para gerenciar o grupo de trabalho recém-criado de políticas públicas. Já deixo aqui o pedido ao Alan que faça uma interlocução lá para a gente poder, talvez, fazer uma aproximação necessária entre o CBCE, o Grupo de Trabalho de Políticas Públicas do CBCE, e esse recém-grupo criado, quer dizer, recém-grupo não, porque só me deram essa responsabilidade, e eu já deixo o convite a todos aqui, também os associados, a se manifestarem interesse de participar desse grupo de trabalho. E era isso que eu tinha para falar. Desculpa a correria na fala, mas foi o que eu consegui resumir. Paulo, a bola está com você. Obrigado. Maravilha, Douglas. Muito obrigado. Parabéns pela fala, sempre esclarecedora. Eu gostaria de até passar uma mensagem para todos os participantes, novamente agradecendo a participação deles. Eu tive um problema aqui com a minha conexão e até onde eu vi, 2 questões haviam sido feitas, né? Se possível, para que as pessoas que fizeram essas questões, elaboraram essas questões, de reencaminhá-las, tá? Eu estou com elas abertas aqui, Paulo. Você quer que eu leia? Douglas, eu agradeceria bastante. Tá. Olha, tem a pergunta do Jean Coelho, que está lá em Rio Claro, na Unesp, lá. Não sei que eu estiver fazendo confusão com os nomes, acho que não. Ele diz o seguinte, parabéns pela fala, professor Alan. Uma dúvida é se as políticas no Brasil estão decrescendo e o SUS, de forma geral, está perdendo força, até com os profissionais já estabelecidos dentro desse campo e programas como a Estratégia de Saúde da Família. O que nós, enquanto profissionais, deveríamos começar a fazer para defender e justificar nossa presença nesses locais. E pensando no futuro próximo, se acaso o SUS e até mesmo a Estratégia de Saúde da Família fossem fechados, bem como as equipes do NAST, a porta de entrada nesse tema para nós da educação física estaria fechada? Obrigado. Espero que tenha dado para entender aí, Alan.
Não sei se o meu microfone está liberado. Está liberado? Tá sim. Tá liberado, Alan. Certo. É o Jean que fez a pergunta, né? Isso. Jean, nesse número que saiu da Ciência e Saúde Coletiva, no texto da Débora Malta, que é um texto fazendo uma avaliação da política de promoção da saúde até agora, ela já chama atenção para a emenda 95, que foi aprovada recentemente, o que vai congelar os investimentos em saúde, educação e outras áreas prioritárias no país por 20 anos. Então, é possível, sim, que no SUS a gente encontre retrocessos aí. Certamente a gente precisa estar atento a essas questões. Eu sugiro dar uma olhada no que era a PEC e virou a emenda 95. O Douglas está trazendo da gente olhar as informações públicas, né? Essa emenda ela vai certamente se refletir para as políticas de educação e da área da saúde. E da mesma forma que o Douglas apresentou aí todos os pré-candidatos, alguns deles já estão se colocando sobre essa emenda 95. Alguns deles já têm se pronunciado que têm o interesse de questionar a emenda. E para quem está interessado em SUS, em investimentos na área de educação e outras áreas, aí, assistência social, transportes, para quem está interessado nessas temáticas, a emenda não tem nenhuma contribuição aí para as áreas em que a gente atua. Na verdade, esse é um interesse comum aqui, imagino, de quem está acompanhando essa atividade. E na lista dos pré-candidatos, alguns deles já têm sido entrevistados em diversos programas aí, né? No YouTube mesmo é uma boa fonte de recuperar as falas deles, tem falas que são bem consistentes para um lado e para o outro, e ver como é que eles se colocam frente a essa questão, porque o SUS há muito tempo já vem sofrendo pequenas ameaças, né? E certamente o congelamento dos financiamentos, né? Há tempos já vem sendo identificado dois grandes problemas com o SUS, né? Que é a questão política e a questão do subfinanciamento. Já está difícil fazer o sistema até agora, né, com esses seus 30 anos, com os recursos que estavam previstos até então, imagina aí com essa projeção. A gente está no ano 2, eu acho, do congelamento dos 20 anos. Imagina como que a gente vai operar daqui para frente. Então, respondendo bem objetivamente a tua pergunta, é nesse sentido. A gente tem várias políticas de educação com a participação da educação física, mas a gente sabe também que na hora dos cortes, na hora de que se projetar esses cortes orçamentários, a área de educação física pode ser uma das áreas afetadas e o sistema de saúde também. Só queria dar uma pimentada aí também, lembrar que existe uma outra discussão importante correndo do ponto de vista de decisões, que é a formação, a criação de cursos de EAD à distância para a área da saúde, que não tem a ver com o fechamento do SUS, mas tem a ver com a precarização do sistema de saúde, porque profissionais de saúde formados via EAD provavelmente não terão as mesmas habilidades e competências do que um curso presencial, ainda que isso seja bastante discutível também. Paulo, eu tenho mais uma pergunta. Você quer que eu leia? É do Juan? Isso. Ah, tá. Já chegou aqui. Deixa que eu faço a leitura aqui, até também para justificar o salário, né? Boa tarde. Trabalho aqui no sertão da Paraíba e uso o exemplo como professor e tento parcerias com a prefeitura e com academias do setor privado para incluir a atividade física no cotidiano dos meus alunos, mas principalmente tentar encorajá-los a serem agentes carreadores desse hábito. Temos inúmeros problemas aqui, desde o clima extremamente quente até o descaso dos governantes. Mas minha pergunta é, o quão perigoso e arriscado é para a população em geral em treinarem sozinhas ou ainda mal assessoradas? Né? Essa pergunta do Juan Santos, que acabou de completar seu período aí de doutorado, e tem uma realidade do Nordeste do Brasil, né? Ele faz um contraponto entre dois lugares tão distintos aí do nosso território. Eu imagino que em relação às academias, né? Essas academias ao ar livre, treinarem só sozinhas ou mal assessoradas. Eu acho que essa questão, se for das academias ao ar livre, a gente tem um trabalho da Alice lá de Curitiba mostrando que o índice de lesão é de 3%. Mas eu acho que isso discutido de uma maneira mais macro, é a questão do desenvolvimento da autonomia para a prática da atividade física, que a educação física poderia ocupar, a educação física escolar, né, poderia ocupar esse papel.
eu acho que não, dependendo da prática, não é um problema. Eu acho que é como tornar as pessoas mais autônomas para chegar numa praça, fazer um exercício, se alongar antes de uma caminhada, qualquer coisa do tipo. Eu não pensaria em limitar esse tipo de ação. Mas sim, isso pode ser um ponto de partida para um trabalho de educação em saúde, sendo prático e rápido. Maravilha, maravilha. Temos mais uma aqui, obrigado, Douglas. Encaminhada aqui pelo Marcos Maciel. Ele agradece, né, as informações, a pertinência também das falas. E aí ele fala, no momento do Alan, ele apresenta uma questão sobre o discurso hegemônico da atividade física, baseado no modelo biomédico, e discorre um contraponto com o desenvolvimento dos sentidos. Ele aponta que tem um paradoxo, pois se continua a enfocar os aspectos utilitaristas da atividade física e não o desenvolvimento das experiências significativas dessas vivências. Como mudar esse discurso? Foco nos possíveis benefícios que a atividade física pode proporcionar ou na promoção dos sentidos e, como consequência, pode-se alcançar os benefícios? E desejo um grande abraço a todos. Ele identifica um paradoxo aí e pergunta no que deve focar. Eu acho... Como é o nome do nosso... o Marcos? Marcos, isso. Marcos, eu acho que os efeitos biológicos da atividade física e o sentido que as pessoas vão encontrar em certas práticas, ambos são importantes e necessários na hora que o profissional vai trabalhar com essas temáticas, em termos de sensibilização, na gestão de um programa, ou no cotidiano mesmo do trabalho. Eu não acho que tenha que ter predomínio de nenhuma nem de outra. A leitura que eu faço é que, historicamente, a gente recorre somente aos efeitos biológicos da prática de atividade física, se abastece desse discurso para tentar com que as pessoas mudem os seus comportamentos. E a leitura que eu tenho feito, e aí pode ser só a leitura que eu tenho feito, mas também pode ser a leitura dos dados epidemiológicos da atividade física, indicando que a adesão às atividades físicas ainda é baixa em termos de população. Então, aí as duas coisas, né, mas especialmente como eu leio o quadro, é que a gente tem predominado somente nessas questões do discurso, assim, que a atividade física vai trazer benefícios para as pessoas e tal. E as pessoas não têm se visto incluídas por esse discurso. Não tem sido suficiente para que as pessoas utilizem a ferramenta da atividade física no seu dia a dia, né? De forma que aquilo permaneça, de forma que aquilo seja parte do dia a dia dela, que faça sentido para ela. É óbvio que isso está atravessado pelas questões que eu coloquei antes, né? Isso aparece muito com a questão do tempo, a questão do não tenho dinheiro e tal, não tenho onde fazer, não tenho espaços públicos e tal. Mas eu não acho que precise focar num ou no outro discurso. Eu acho que a gente tem dimensões biológicas e culturais, todos nós, na hora de aderir a estas práticas ou a qualquer outras práticas, quaisquer outras, né, que envolvem aí o setor da saúde. Mas é assim que eu tenho lido, né? Como a gente tem se reportado para com as pessoas, não tem sensibilizado as pessoas, porque aquilo, se pegar o estudo do Marlos, lá do mestrado que ele fez na Epidemio, quase toda a população identifica que fazer atividade física é bom para a saúde, né? As pessoas já têm esse conhecimento, isso é um conhecimento que se popularizou. Agora, como que a gente vai dizer para as pessoas que isso é importante, como que a gente pode identificar que elas vão negociar aí na complexidade que é a sua vida, que a atividade física esteja dentro do seu cotidiano, aí que eu vejo que só falar que é bom para a saúde, mostrar lá que pode emagrecer, que pode ter prevenção de doenças crônicas e tal, só esse discurso, infelizmente, não tem trazido as pessoas para os programas, para a adesão, né? Então, aí eu acho que vale a pena investir nas práticas que as pessoas tiveram na sua vida ou que podem reacessar, que fazem mais sentido para elas, né? Que sejam interessantes, que sejam prazerosas e tal. Eu só faço atividades físicas que eu gosto de fazer, né? Então eu não me imagino promovendo atividades físicas que eu sei que para outras pessoas não vão fazer sentido também.
Maravilha. Pessoal, só uma informação aqui para todos. Nós temos 4 perguntas, tá? Em observação aí à brevidade do tempo, a gente vai debater essas 4 perguntas e aí a gente já finaliza o seminário, ok? Nós temos aqui, eu vou pedir para a Érica Nascimento reformular a pergunta porque ela não veio completa. Enquanto isso, eu vou passar para a pergunta da Liz Bezerra, né? Ela dá boa tarde aos professores e ela questiona se vocês ou algum de vocês saberiam informar quais seriam os candidatos à presidência que pensam efetivamente em atuar conforme essa emenda 95. Não, eu acho assim, o seminário eu não vou aqui indicar, né, meu candidato de preferência ou não, acho que não precisamos entrar nesse nível de detalhamento. O que eu respondo para a nossa colega aí é que, a partir dessa leitura aí, das entrevistas que estão sendo feitas por vários veículos midiáticos, eu vi 2 candidaturas que já se colocaram em favor de rediscutir a emenda e de talvez revogá-la. É óbvio que não depende apenas do presidente ir lá e revogar a emenda, mas eu já vi 2 candidaturas que têm falado isso consistentemente em diversas entrevistas. Então, aí essa pesquisa, identificar, porque eu imagino que os que não estão falando, eles concordam com a emenda. Eles vão usar o discurso do ajuste fiscal para conduzir o país, né, no seu governo. Então, nesses termos aí, dos vários candidatos, eu já vi 2 candidaturas se colocando aí no campo da oposição à emenda, certo? Eu vou colocar nesses termos para não entrar aqui o tema político não virar partidário, né? Ainda que também seja importante. Claro. Eu gostaria também de manifestar dizendo, também não vou fazer um apontamento, mas dizer que é importante também de olho no legislativo, porque é lá que se dá a questão. Então não adianta ficar com o olho também nem na prefeitura, nem na presidência, nem nos governos estaduais, porque a gente dá pouca atenção para o legislativo, e é lá que a coisa acontece com mais força. Então, acho que do ponto de vista de formação política, a gente tem que incentivar, nós como aqui reunidos nessa discussão também de política, mas assim, nossos alunos, sejam eles alunos da UBS ou alunos da universidade, que prestem mais atenção nessas questões, porque é lá que a discussão está feita, é lá que se bota as coisas que impactam a nossa sociedade. Então, eu deixaria isso como dica. Perfeito, perfeito. Maravilha. Temos mais 2 aqui, então, do Ítalo, lá de Presidente Prudente. Ele parabeniza também as apresentações. É o primeiro seminário online que ele participa. Espero que participe dos demais, também assim como todos e todas que fizeram parte desse momento super agradável. E ele questiona, né? Ele gostaria de saber a opinião dos professores em relação à atuação dos demais profissionais presentes nas UBSs na promoção de atividade física, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc. Esses profissionais podem ou devem atuar em conjunto com o profissional de educação física na promoção da atividade física na comunidade? Devem, sendo bem curto e grosso, sim. Toda política de promoção, atenção básica é isso, é o trabalho conjunto. Ainda que haja sempre essa preocupação se alguém vai prescrever exercício, acho que não tem problema, já falei isso também aqui no nosso CREF São Paulo. O CONFEP tem uma visão, às vezes, na maioria das vezes, na minha opinião, estreita sobre essa questão, mas você tem que atuar em conjunto. Agora, cada um tem sua competência, mas tem um núcleo comum ali de saberes que deve ser trabalhado. Então, eles devem trabalhar em conjunto, sim. Alan, se quiser, aproveitar, fica à vontade também. Eu não peguei o nome do... Deixa eu ver, é o Jean, né? Não é o Jean. Não, é o Juan. Juan, as pessoas vão poder fazer atividade física se elas tiverem condições, independente de qualquer vínculo profissional. A educação física é uma área que, onde ela está, ela demarca o tema profissionalmente, certo? Mas as pessoas vão poder fazer atividade física, claro que são poucas que fazem, né, pelos indicadores, mas elas vão poder fazer atividade física em qualquer âmbito da sua vida. Se outros profissionais de saúde identificam esse tema como pertinente no processo de cuidado, nas políticas públicas de saúde, é melhor que o tema esteja em debate do que ele seja escanteado.
Eu imagino que a maioria dos profissionais vão falar no nível de orientação mesmo. Como o Douglas falou, a prescrição no nosso guarda-chuva profissional, ela está prevista para a educação física. Então, tranquilo sobre esse tema. Só fazendo um adendo aqui, Alan e Douglas, por mais que eu não seja um dos convidados, recentemente eu li alguns estudos que sugerem uma rotina de acompanhamento, né, da atividade física por parte de outros profissionais que não apenas o da educação física, né? Por exemplo, o médico pode fazer o aconselhamento e assim sucessivamente. É um debate que é bem efervescente aí na temática. E aí nós temos também uma outra pergunta do Jean, lá de Rio Claro, a penúltima, tá? Nós temos também a questão da Érica. O Jean, ele questiona, né, sobre o ciclo das políticas públicas e a aproximação entre pesquisadores e políticos, gestores e demais formuladores de políticas públicas. Seria mais interessante se nós, enquanto profissionais, agirmos de forma mais ativa junto aos gestores ou com a população em geral. Qual dessas duas relações, na atual circunstância, seria mais efetiva para o aumento da prática de atividade física? Né? Profissionais e gestores ou profissionais e sociedade em geral? Eu acho que com quem a gente lida no dia a dia, não vou dizer obrigação, talvez até deveria dizer, é obrigação nossa de fazer essa ponte, esse processo de educação em saúde, né, de empoderamento do indivíduo e da comunidade, de cobrar melhores condições, e aí eu estou com o Alan, melhores condições de vida, de maneira geral, que vão impactar na promoção da atividade física. Agora, da parte de vista dos gestores, se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer, porque se eles são responsáveis pelas políticas que dão as melhores condições, deveriam dar as melhores condições de vida, a agenda deles é todo mundo querendo o lobby, né, que não existe no Brasil, está ali para forçar discussões de toda a ordem, desde a indústria alimentícia, automobilística e por aí vai. E quem que está fazendo a pressão por as questões de promoção da saúde, do SUS, das questões da atividade física? Então, eu acho que a ponta mais enfraquecida do sistema é a nossa pressão junto a isso. E reforço não só ao executivo, mas ao legislativo, que é o que pode impactar melhor decisões mais abrangentes que vão impactar mais gente. Maravilha. E uma última pergunta aqui da Érica Nascimento. Ela novamente cumprimenta, né, os professores pela condução do seminário e questiona, tendo em vista a existência de programas de atividades físicas já consolidados em alguns dos municípios brasileiros, como, por exemplo, o programa Academia da Cidade, quais seriam os esforços necessários para torná-los mais eficientes? E aí eu até complemento, né, se a Érica me permitir, mais eficientes e em maior escala. Olha, Érica, eu acho que o meu último slide ficou bem corrido, mas eu tenho percebido assim, o quanto, em muitos lugares, programas ou de atividade física ou de vários temas pertinentes à lógica de prevenção e promoção da saúde têm estado na mão de outras profissões que não a profissão da educação física, a profissão da nutrição, a profissão da psicologia, que por si só eu acho que já tem elementos interessantes na sua formação que superam um pouquinho aí da hegemonia do modelo biomédico, né? Não estou dizendo que são áreas que não têm problemas, mas eu acho que elas têm alguma tradição aí de formação que é um pouquinho diferente do que historicamente a gente conhece aí do modelo biomédico. Então eu acho que você fala de programas consolidados e uma das questões que eu acho que levaria esses programas a crescimento, a entender com mais proximidade os temas que nos cabem, seria tomar parte da gestão desses programas, né? Gestão da atenção básica, secretários municipais de saúde com formação em educação física. Então, eu acho que a gente tem aí como se favorecer nesse sentido. Eu, por exemplo, sou coordenador de uma residência multiprofissional em saúde da família. Historicamente, tanto que essa residência que eu coordeno, ela está lotada na escola de enfermagem. Então, em geral, medicina e enfermagem têm sido os gestores aí da maioria dos programas na atenção básica, no campo da saúde. Quem sabe a educação física assumindo esse papel desafiador aí de fazer a gestão das ações do campo da saúde, vai entender melhor, né,
de recursos, das práticas que são colocadas no dia a dia de todas essas políticas. Eu gostaria de dar um pitaco também. A Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, ela tem um curso de gestão em políticas públicas também, que é uma carência, porque quem em geral administra, né, ou mesmo a Secretaria de Saúde, são profissionais de saúde, mas que entendem da especialidade, mas não da gestão. Então, acho que isso é um gargalo também que a gente tem em todas as áreas da saúde. E só uma história, a gente tem uma colega, Evelyn Fabiana, que fez doutorado com a Alexa aqui na Faculdade de Saúde Pública, estudou o Sistema Único, enfim, hoje é gestora de uma UBS aqui em São Paulo, e a fala dela, acho que ela não vai se compartilhar, vai se importar de eu compartilhar, é que o que ela menos consegue fazer como gestora é promover a atividade física, porque as demandas sociais são inúmeras, e obviamente que ela tem um carinho especial pela área, mas assim, dentro da gestão, há um gargalo de outras questões que impactam, às vezes, de maneira muito mais significativa as condições de vida que o Alan se refere, que às vezes a promover a atividade física não é prioridade. Então, também isso é algo importante a gente considerar. Então, mesmo os profissionais de educação física, eles não vão ter uma formação em gestão. E assim como a gente tem problema na escola, que quem faz a gestão da escola é um professor que não tem entendimento, muitas vezes, de gestão, orçamento, etc. Então, acho que para qualquer um programa ser eficaz, efetivo, enfim, a gente precisa olhar também para a gestão. Então, acho que estudar um pouco mais de gestão e talvez gestão de políticas públicas seja um caminho interessante para a gente poder dialogar com uma área que a gente não tem formação, pelo menos no início da formação básica, né, da graduação. Desculpa, Alan, intrometer. Ótimo, perfeito. Maravilha, então, Alan, Douglas, muito obrigado pela apresentação, pela possibilidade de reflexão agora após a fala de vocês. Agradecer também às pessoas que colaboraram aqui com as perguntas, foram muito importantes. Eu gostaria de finalizar, então, esse terceiro seminário, novamente resgatando a importância, né, que as pessoas se associem à sociedade, uma vez que a partir de agora esses seminários serão abertos para os membros, né, da sociedade brasileira com a anuidade em dia. E, obviamente, eu desejo, mesmo que seja quarta-feira, né, um bom final aí de semana útil para todos e todas. E, obviamente, um bom final de quarta-feira. Tá certo? Muito obrigado, Alan, novamente. Muito obrigado, Douglas, e todos aqueles que fizeram parte. Um grande abraço.